No primeiro, a gente vai observar o resultado do quarto trimestre de 2022 da BB Seguridade para posteriormente a gente comparar com o que o mercado estava esperando e, por fim, vermos aqui o que esperar aí no 2023 da empresa, tá? Então a gente vê aqui em relação ao quarto trimestre de 2021, um salto de 47,3% no resultado do lucro aqui da BB Seguridade, um belo de um salto em relação ao trimestre anterior, 9,3% de alta. Então subiu bastante aqui nas duas bases e no ano fecha um aumento de 53,7%, que justifica todo esse bom momento em termos de cotação. Dentro dos resultados das operações aqui, das participações da BB Seguridade, nós vemos o negócio de risco e acumulação aumentando aqui 52% em relação ao ano passado, mesmo trimestre, e no trimestre anterior 25,5%. E ela foi bem em todas as linhas, a gente vai ver mais detalhes daqui a pouco, e os negócios de distribuição também deu um belo de um salto aqui em relação ao trimestre do ano passado de 39,6%. Então, foi um momento de ouro da empresa, porque na parte de seguros ela conseguiu aumentar muitos prêmios, a gente viu ao longo do ano, né? O rural aqui foi incrível, aumentou 40%, o vida também aumentou, o prestamista foi muito bem, o prestamista, né? E todas as linhas acabaram indo muito bem, porém a sinistralidade diminuiu 1,3 pontos percentuais, embora ela tenha aumentado aqui em relação ao trimestre anterior, como ela tem muito mais aqui prêmios, né, recebidos, acaba diminuindo também a sinistralidade. Despesas gerais aumentou um pouquinho, tudo aqui deu um consolidado que levou o lucro da empresa nessas partes de seguros aí muito bem, aumentando aí 57,9% em relação ao ano passado. Lembrando que a gente está falando da parte de seguros de rural, vida, prestamista e alguns detalhes aqui que seriam os demais, né? Quando a gente observa aqui a Brasilcap e a Brasilprev, que seriam aí mais a parte de acumulação, né? Então, essa aqui que a gente vai acumulando e não tem grandes riscos, é sempre ter mais que vai render mais, basicamente seria isso. E a Brasilcap, ela foi muito bem mesmo, né? 127 milhões,7 positivo aqui em relação ao trimestre anterior, foi muito bem. E a Brasilprev também. A Brasilprev é interessante, né? O título de capitalização, que elas têm ajudam aí na parte fiscal da empresa, reduzindo imposto, né? Então, foi muito bem também, mas realmente o Brasil Cap aqui até surpreendeu. A gente pode ver então. Então nós acabamos de ver que o negócio de risco foi muito bem e o de acumulação também, que é a parte da Brasilprev e Brasilcap, todos eles aqui foram muito bem. Agora a gente vai ver o negócio de distribuição, que também é bastante relevante. Então tá aqui, né, a BB Corretora ganhando com a receita de corretagem principalmente, a principal linha para ela, mas tem também o resultado financeiro que vai aumentar pela Selic e tudo mais, né? Isso aqui fez ela aumentar 39,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 2,8% em relação ao trimestre anterior. A gente vê a parte de seguros indo muito bem aqui nos ganhos da empresa em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Previdência deu uma leve queda aqui, mas a capitalização voou e as outras também foram bem, né? As margens aí melhoraram, tudo aqui acabou melhorando. Foi um ano muito bom para a Seguridade em tudo que a gente olha, né? Então, a gente pode ver que nós acabamos de fechar, então, né, o operacional. O operacional foi fantástico, né? Negócio de risco e acumulação, negócio de distribuição. Aí a gente olha aqui o financeiro, também foi incrível, né? A Selic foi aumentando aí ao longo do tempo, ela conseguiu uma média aqui ó, de 13,65, já está aí quase no ápice, então, né, da parte da taxa Selic. E aí o resultado financeiro saltou muito, tá? Foi muito forte, chegou agora a 457 no trimestre, né? Um aumento aqui significativo, ó, 2021 110 para 1,088 e a tendência com essa Selic, se ela se manter a esses valores de 3,75, não é que vai continuar aumentando, vai manter aí esses bons números de agora, mas tem uma base mais fraca, como a gente pode ver, os trimestres anteriores são mais fracos. Então imagina todos eles aqui em torno de 460, vai dar uma porrada aqui de novo, né? Então vai continuar aumentando caso essa Selic se mantenha a níveis altos. A gente está vendo aí essa briga entre Copom, aliás, entre o Banco Central e o Lula, né? Em termos de despesas gerais administrativas, a empresa manteve um nível aqui mais ou menos alinhadinho, né? Acima de 2021, porém as receitas acabaram crescendo mais, o que é absolutamente
normal, então foi bem aqui na parte das despesas. Então a gente observa o resultado da BB Seguridade aqui em termos de composição, 41% vem da BB Corretora. A Brasilseg vai representar 33,8%, que é a parte de seguros aí, né, de risco, seria aí o agro, né, o prestamista, coisa e tal aí. Nós temos a Brasilprev, que é a parte de acumulação, fazendo 22,6% do resultado, é bastante importante, e a Brasilcap 2,2% com um belo de um salto, uma recuperação aqui dos bons momentos, né, surpreendendo aí, fazendo 2,2%. Enquanto a Brasil Dental faz 0,3%, ainda tem outros aqui no resultado da empresa. Vale destacar outro ponto, que era a questão da defasagem do IGPM-PCA, que eu havia dito que iria corrigir nesse trimestre aqui, o que estava meio negativo nos anteriores, e foi o que aconteceu, 120 milhões positivo aqui, e aí ele dá uma melhorada também por conta disso, senão ficaria aí mais em linha com o trimestre anterior. E para finalizar, em termos aqui do resultado operacional da empresa, ela superou o guidance, né, que até 27, de 24 a 27, ela fez 27,9 no resultado operacional, foi muito bem. A parte de prêmios emitidos, ela emitiu bem mais aí, o que ajudou a ter um operacional melhor, foi 30,7% aqui, o topo do guidance era 28, o mínimo era 25, superou também, e as reservas de previdência aqui ficou em linha, né? Chegou nos 10%, era de 9 a 13, então ficou dentro. E para 2023 ela já lançou o guidance, né? Óbvio que depende um pouco da economia, como é que vai acontecer, né? Mas ela tá aqui, ela fez em 2022 27,9 no operacional, e ela espera fazer de 12 a 17, é um bom crescimento ainda, porém uma leve desacelerada, né? Enquanto os prêmios emitidos ela fez 30,7, vai esperar fazer 10 a 15, e as reservas de previdência ela pretende fazer de 10 a 14, ela fez 10, está até mais otimista em relação a essa linha aqui, né? Em termos da parte do financeiro, não tem muito como ela ficar prevendo para onde vai a Selic, né? Mas a gente viu ali que as perspectivas também são muito boas. E agora, comparando o resultado da BB Seguridade com o que o mercado esperava, a gente vê que ela tinha um lucro de 1,226, isso aqui foi um aumento de 47,3 em relação ao que ela realizou, mas em reação a expectativas, nós temos aqui a BTG Goldman Sachs Santander com 1,8, ela fez 1,806, então praticamente em linha, né, um pouquinho superior. Se a gente colocar a Genial junto, então vai dar aqui uma expectativa média de 1,825. Então, na verdade, ela ficou em linha, né, com a maioria. Genial que destoou um pouco aqui. Vale lembrar que ela também ficou acima aí, do que estava sendo previsto no seu guidance. Então, ela ficou acima do guidance, ficou acima aqui da maioria das corretoras, mas na média acaba ficando um pouquinho abaixo por conta da Genial. Se a gente ficar 1% abaixo, a gente pôr a Genial no mesmo ritmo das outras, aí ela ficou 0,4 acima das expectativas, né? Nesse exato momento que eu já tô para finalizar o vídeo, ela ainda não anunciou o dividendo que ela costuma anunciar em fevereiro de 2023, então ela talvez inclusive anuncie hoje, mas a gente consegue saber muito próximo que ela vai anunciar, porque ela já tem o lucro no ano fechado, a gente já sabe que o payout dela será de 95%. Então, baseado neste lucro aqui, nós temos então um lucro por ação de 3,2 assim que ela fechou, um dividendo provável aqui de 2,87, dando 7,75 aqui no ano, né? Um preço teto seria proporcionalmente a esse dividendo de 47,85, dando uma margem aqui de 29%. Ela pagou já 1,04, 2,80 de yield em agosto, então falta ela pagar agora 1,84, fechando aí um dividendo de uma só vez, né? Dando 4,95 de yield aqui para fevereiro de 2023. Mas vale destacar que não é oficial ainda, mas deve ficar nessa linha aqui, porque ela já tem o lucro fechado 2022, nós acabamos de ver lá, né? E é 95% payout que ela falou que vai fazer. É sempre interessante termos algumas métricas de preço para comprar uma empresa. Uma delas é o preço teto. Existem normalmente dois tipos de preço teto. Esse aqui foi o que ela fez em 2022, mas a gente tem que calcular o quanto de dividendo ela vai fazer em 2023. Eu já vou fazer isso em breve, no próximo vídeo, para fazer aí o preço teto, quanto que ela deve pagar, né, e quanto deveria ser o nosso preço teto. A outra ponto também para a gente olhar é o dividendo aqui dos últimos 5 anos, né? Então eu peguei aqui do investidor 10 esses números aqui, ó, de dividendos, né, históricos, e a gente também faz um outro ponto para a gente olhar
e aí nesse caso seria um preço teto menor de 34,24, daria uma queda de 6,1 do preço atual da empresa, né? Um dividendo aqui que seria de 2,09 e 5,53 na média. Mas a gente sabe que a empresa está no momento aí de crescimento, então tende até ficar aí com um preço teto melhor mesmo, aí, o melhor usar o de 2023 talvez, né? Mas sempre é bom olhar não só o preço teto como o preço justo da empresa, né? Nós temos aí o mercado, por exemplo, que tem diversas análises que cobrem aqui a BB Seguridade. Eu peguei dessa vez apenas o consenso, que é a média de várias delas, dá em 36,83, que dá aí praticamente no preço, ou seja, a BB Seguridade ela não está tão descontada depois dessa alta forte que ela teve. Então, a BB Seguridade, depois de bons resultados, né, quando o mercado aqui batia na empresa e a sardinhada reclamava que ela só lateralizava, que ela só caía, né, foi só ter um pouco de paciência que a empresa no último 1 ano subiu 64%. Se você pegar o fundo, ela vai ter subido ainda mais, né? Subiu aqui, ó, mais de 100%, né? Absurdo, era só a pessoa ter paciência. Tá números altíssimos, né? E agora quem mantém acaba ganhando dividendos e tudo mais, vai dessa taxa de cada um aí, o que vai fazer com as ações. Eu não gosto muito de comprar nesses preços. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sino para não perder os próximos. Um abraço, até mais. Valeu!